Oi, meu nome é Rafael e esse é o primeiro vídeo de um quadro chamado Conversa Animada. Então a ideia desse quadro é trazer alguns temas e falar a respeito deles, e esses temas vão ser selecionados por mim e por vocês, através de sugestões e votações que eu vou fazer futuramente. Eu não sei qual plataforma é melhor, então eu vou ver isso mais pra frente, beleza? Então, como tema do primeiro vídeo, eu queria trazer justamente a pergunta: qual é a utilidade da matemática? E sim, eu sei que vai ter vários tipos de respostas para essa pergunta, e eu não vou querer desmerecer nenhuma das respostas, mas eu quero trazer uma resposta que, se não abrange todas elas, abrange pelo menos grande parte, que é a utilidade da matemática não está exatamente no que ela responde, mas sim no processo que ela reflete. Porque meio que eu já abordei esse tema naquele vídeo a respeito de a tradição do conhecimento matemático. Porém, eu acho importante trazer um vídeo só para isso, porque isso aqui já tem importância suficiente para ter um vídeo só dele, pelo menos na minha opinião. E é isso. Porque, como eu disse nos outros vídeos, no fim das contas, não interessa qual é o resultado de determinada conta. O que interessa é a gente saber que aquela resolução está certa, né? Então, no fim das contas, o que a gente quer na matemática não é a resposta, mas sim um processo de resolução que dê resultados. Por exemplo, para a gente efetuar somas, a gente não lista todas as somas possíveis, até porque não daria para fazer isso. A gente, na verdade, cria um processo que a gente possa resolver caso a caso. E a gente saiba que aquele processo está certo, né? Porque pelo menos o que eu vejo, que a grande parte das pessoas pensa a respeito de matemática, é que é sobre decorar um monte de fórmulas e nomes complicados. Porém, o que todo mundo sabe resolver na matemática não tem absolutamente nada a ver com decorar as coisas, e sim entender o que está acontecendo. Por exemplo, creio eu que todo mundo que está aqui sabe somar. E não é como se a gente tivesse que decorar uma mega tabela de somas de de todos os números que estão de 0 a 100 para começar a somar. Não, a gente começa com somas pequenas e daí começa a generalizar o problema para cima. Tanto é que a gente aprende a somar os números de 1 a 10 entre eles, e daí a gente vai generalizando isso para centenas, dezenas, milhares. Eu falei em ordem contrária, mas finge que falei certo, né? Enfim. Porém, em algum momento a gente olha para coisas mais complexas como multiplicação, potenciação e bhaskara, e a gente pensa que só tem que aplicar aquilo, e não tem muita lógica por trás daquilo, que a gente não vai ter alguma utilidade por trás de toda aquela fórmula complexa e gigantesca. Sendo que, na verdade, acontece justamente o contrário. Tem muitas fórmulas que são muito mais valiosas na lógica que construiu elas do que a fórmula em si. E eu acho que um ótimo exemplo disso seria o próprio Teorema de Pitágoras, que é aquela famosa frase: o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. E mesmo que esse teorema seja tão específico e tão simples, ele resolve tantos problemas que basicamente mais da metade das relações trigonométricas existem por causa dele. Porque uma das aplicações dele é no círculo trigonométrico, e jogando esse teorema lá dentro, você descobre que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a 1. E a partir disso você vai deduzindo as demais relações trigonométricas. E não é como se a pessoa tivesse pego o seno elevasse ao quadrado, depois o cosseno elevasse ao quadrado, e somasse esses dois valores e descobrisse que isso é igual a 1. Na verdade, o que a pessoa fez foi simplesmente aplicar essa lógica dentro do cenário do círculo trigonométrico e descobriu essa regra. Então, o que eu queria mostrar com esse vídeo é justamente que a matemática não se preocupa em resolver esse ou aquele problema. O que ela se preocupa, na verdade, é em observar os problemas e desenvolver um método para resolver eles, ao invés de ela observar os problemas e desenvolver uma resposta para cada um deles isoladamente, certo? Então, na verdade, a utilidade da matemática está muito mais nos processos que ela tenta explicar, ao invés das respostas que ela traz. Porque sim, as respostas são importantes, mas os processos, eles são muito mais úteis. E honestamente, os três processos mais importantes que eu aprendi com matemática foi que, em primeiro lugar, quando você tem um problema muito grande, você deixa ele de lado e vai resolver problemas menores. Em segundo lugar, você entende como aqueles problemas funcionam e desenvolve um método para resolver eles. E em terceiro lugar,
você vai deixando a tua solução mais complexa e cada vez mais elaborada, até o ponto que você resolve aquele problema inicial que você queria resolver. E meio que isso justamente é o assunto do próximo vídeo, mas isso de vago, finge que você não sabe ainda. Mas enfim, a utilidade da matemática é justamente você entender por que aquela fórmula funciona. E não você simplesmente trocar letras por números e sair multiplicando, dividindo, somando e subtraindo. Não, a ideia é justamente o contrário, é você entender o processo. O processo é 1000 vezes mais útil do que uma resposta. Porque, vamos concordar, não é todo dia que a gente tem que utilizar análise combinatória ou qual que é o resultado do arco seno de 90 graus ou utilizar a fórmula de Bhaskara. Não. Na verdade, a utilidade de você entender isso é muito mais no processo, na ideia que está por trás daquilo, do que na fórmula em si. Porque, vamos concordar, se a fórmula existe, na verdade, ela veio de uma generalização. E essa generalização veio de alguém entendendo o processo. Então, a ideia é justamente o processo e não a resolução, certo? E também uma coisa que é importante lembrar é que eu tenho que parar no meio do vídeo para pedir que vocês curtam o vídeo, caso tenham gostado, porque isso ajuda bastante no alcance do vídeo e na divulgação do canal. E outra coisa que ajuda também na divulgação do canal é se você compartilhar o vídeo com um amigo teu, porque além de estar ajudando teu amigo a conhecer meu canal, você vai estar ajudando o canal a crescer e eu ficaria bastante grato se você fizesse isso. E voltando pro vídeo. Então, pelo menos da maneira que eu vejo matemática, ela tem muito mais impacto na tua vida como uma maneira de pensar ao invés de um monte de número que faz outros números e vai dar um resultado para você notar na prova. Ela é muito mais algo que te dá liberdade para processos de resolução e compartilhar isso com as outras pessoas, porque sim, existem várias maneiras de você resolver um único problema, e eu acho que essa é a parte mais bonita da matemática. Então é isso, gente. Obrigado por ter ficado até aqui. Você ajudou bastante com cada visual. Calma. Ai. Você ajudou bastante com cada visualização que você diz aqui no vídeo. Eu fico bastante grato. E é isso. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.